Sejam bem-vindos ao Oráculo Literário, uma plataforma multifuncional de literatura. Esse vídeo é uma continuação, não é? Sobre a obra do nosso querido, adorado, ovacionado William Faulkner. Falamos no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, sobre a vida e a obra também. Citamos alguns autores, não é? Alguns autores que o influenciaram, autores que faziam parte do sul dos Estados Unidos também, como a Flannery O'Connor, alguns rivais, como Hemingway. E hoje nós falaremos, né, Nicholas, sobre uma obra muito específica, porque foi uma obra que nós lemos em comum. Faremos futuramente sobre outras obras dele. Ele tem, como eu disse já, uma vasta publicação, não é? Que eu me lembro agora, por exemplo, que você pode ler já, antes de nós fazermos as resenhas. O Som e a Fúria, Paga de Soldado, Absalão, Absalão. Lembre-me, Nicholas, tem mais. Vamos lá. O Urso, que é uma novela, na verdade não chega a ser um romance, mas é uma grande obra dele. As Palmeiras Selvagens, que está em conjunto com outro livro. É um livro muito interessante porque foi feito, um capítulo é As Palmeiras, no outro é O Velho Rio, se eu não me engano, o título não me lembro agora. Em inglês está como The Old Man and the River. Mas eu não sei como isso foi traduzido em português. Eu acho que a tradução é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, mas em inglês está assim. Aí nós temos da trilogia Snopes. A trilogia Snopes, que é a última obra dele. Povoado. Povoado. A cidade ou a mansão. A mansão, sim. Que mais? Tem mais. Tem o Invictus, que é um parecido com o Intruso, mas é uma outra obra. Que é Hamlet, também, que é um outro romance, que tem o mesmo título do Shakespeare. Deixa-me ver aqui. Há muita coisa dele, muita coisa. Tem alguns que a Kozak publicou também. O Enquanto Agonizo, né, que é a RPM Pocket, agora relançou, que é um livro que estava esgotadíssimo e muito caro também. Eu estou tentando lembrar um da Kozak, que a Kozak lançou, que tem uma capa genial, que é uma menina grávida e tem a sombra de um bandido por cima dela. Eu esqueci o nome, mas acabou que me chega o nome dele aqui. Mas enfim, pessoal. A grande obra deste vídeo é esta aqui, O Intruso. É uma obra não muito conhecida dele. É uma obra que a gente chama de media res, né? É uma obra de meio tempo, de médio tempo, porque não é uma grande obra, como por exemplo O Som e a Fúria, não é uma grande obra-prima, mas é uma obra que serviu de constituição para outras obras dele, como por exemplo a trilogia Snopes, não é? Uma coisa que eu não citei no primeiro livro, mas que eu e o Nicholas já discutimos muito, é que essas obras se passam todas em um mesmo povoado, não é? Que é o Yoknapatawpha County, que é um povoado que ninguém sabe falar, né? Eu treinei isso 3 horas antes de falar para vocês. Yoknapatawpha County, né? Que é um condado, como os Estados Unidos usam muito esse termo, né? O condado, onde existem muitas pessoas vivendo numa espécie de província, numa espécie de tribo, de clã. É meio feudal isso, porque na verdade provém do quê? Havia uma casa senhorial, não é? Onde havia um senhor branco e um reduto de escravos em volta. Como isso, nós já comentamos no primeiro vídeo, foi se quebrando conforme a presidência do Lincoln, o Sul foi quebrando a escravidão, essas pessoas ficavam ali perifericamente vivendo e formavam um condado. Mas aí havia uma miscigenação, porque haviam pessoas de outras partes dos Estados Unidos que iam morar lá, que eram brancas, haviam ex-escravos negros, haviam negros que não eram escravos, que já eram profissionais liberais. Então, era uma miscigenação de pessoas que formavam esses counties, né, esses condados. E o Intruso se passa no Yoknapatawpha, não é? Esse livro, ele tá uma tradução meio quebrada, o título, porque a tradução do inglês mesmo é Intruder in the Dust, ou seja, um intruso no pó, um intruso na poeira, não é? Que tem muito a ver com a obra, porque é um saqueador de túmulos, não é? E bem se sabe que o Sul é muito rústico, então os enterros eram muito rústicos também, não havia concreto, eles simplesmente abriam um buraco no chão, jogavam o caixão lá dentro e tapavam, não é? Então realmente era um intruso no pó, não é? Porque o indivíduo ia lá e saqueava muito facilmente, escavando aquele local, não é? E saqueando o corpo, enfim, as joias, o que havia lá, não é?
Só que acontece que o livro não é tão simples quanto um simples saque de túmulo, não é? É um saque muito bem feito, né, como o Nicholas vai depois comentar um pouquinho, em que envolve muitos personagens da região do Yeknopatawa, não é? Alguns personagens que são presentes em outras obras do Faulkner, como por exemplo o Sartoris, que eu lembrei agora, não é? Que é um grande livro sobre o coronel Sartoris, que participou da Guerra dos Confederados, ficcionalmente, obviamente, não é? Uma personagem fictícia, mas que participou da Guerra dos Confederados, da Guerra da Secessão, contra o Norte, não é? Que era abolicionista, e são personagens muito brutas, não é? E nós prometemos no último vídeo falar por que a novela O Intruso e outras novelas do Faulkner são góticas, não é? Eu e o Nicholas vamos dar a nossa percepção. Eu vou dar primeiro, depois ele dá a dele. Por que eu acho gótica? Bom, em primeiro lugar, o cenário sempre é sombrio. Você pode pegar qualquer obra do Faulkner, que o cenário ou vai ser uma daquelas velhas mansões decadentes, sombreadas, em salas de estar, que você vê que foram ambientes muito refinados, que tiveram muitas festas e que viraram um cemitério de prazeres. Não é? São sombreadas agora, úmidas, quase ninguém usa, estão lá num canto, os móveis perecendo pelas intempéries, pela umidade, não é? Pelo tempo. É a decadência física do ambiente. Não é? Isso, para mim, tem a ver com o gótico, porque se você for pegar novelas góticas, como por exemplo Frankenstein, da Mary Shelley, ou o Drácula, do Bram Stoker, né? Ou o próprio Blackwood, que nós falaremos mais à frente, o Lovecraft, né? Que são autores góticos, que você vê, obviamente, que são góticos, você vai ver o ambiente se degenerando, junto com as personagens. E isso acontece no Faulkner. Como o Faulkner não é um autor de terror, não é? Isso não parece tão evidente às pessoas. Não é? Quando elas veem, mas isso aqui não é um livro de terror. Mas eu considero gótico, no mínimo. Porque, sim, o cenário está se decaindo, o cenário está se degenerando junto com as personagens. Né? Como o Nicholas falou no vídeo anterior, são criaturas perdedoras da guerra. Né? A Guerra da Secessão foi ganha pelo Norte, tiveram que abolir a escravidão. Não é? Então são criaturas humilhadas, ofendidas, derribadas pela guerra, pela mutilação, né? Pela derrota em si. Então são personagens muito marcadas. Né? Então isso é um ponto, é o segundo ponto do gótico, né? As mutilações e a violência. Não é? O Intruso até que não é tão violento, mas se fores pegar, por exemplo, o Santuário, né, que é um grande livro do Faulkner, dizem que foi o livro mais vendido dele, não é a obra-prima. A obra-prima, eu já digo para vocês que é O Sonho e a Fúria. Não é? Todos concordamos que é O Sonho e a Fúria. Mas o Santuário foi mais vendida. Por quê? Porque é o que mais tinha sexo e violência. Né? E como o povo gosta de sexo e violência, foi mais vendida nos Estados Unidos e até no Brasil. A Editora Abril lançou várias edições dessa obra. Eu acho que agora ela foi relançada pela Companhia das Letras. Não me lembro, não afirmo nada. Mas é uma obra que foi muito bem vendida. Então a violência é muito presente, as mutilações são muito presentes. Não é? Eu lembro de um trecho do Absalom, em que um dos coronéis, um dos homens brancos, ele tem um grande amigo que é negro, não é? E esse amigo negro, ele tem uma neta. Essa neta está para nascer, não é? Ele tem uma filha, e essa filha vai ter essa criança vai ser nata dentro do livro. E acontece que esse dono de escravos entre aspas, porque esses escravos são totalmente livres, como nós já falamos no primeiro vídeo, ele prefere assistir o nascimento de um cavalo, não é, de uma égua que está para dar a luz dele, do que assistir o nascimento dessa filha desse amigo dele, porque esse negro é amigo dele, os dois são grandes amigos. E esse negro fica muito revoltado com essa situação, não é? Fica muito revoltado. E ele pega eu não me lembro agora se é um ancinho, um rastelo, como a gente chama, ou uma foice. E passa na cara do chefe dele, passa na cara do dono de escravos e deforma o rosto dele, não é? E a polícia vai até lá, alguns dias depois, e a casa está toda escura. Se isso não é gótico, então eu não sei mais o que é, não é? A casa toda escura, e a polícia chama por esse negro, e esse negro responde, só que não aparece, não é? E um dos chefes policiais começa a ficar muito preocupado, porque esse negro ele mantém uma faca, um punhal, muito bem amolado e pronto para qualquer evento, para qualquer eventualidade.
Então a polícia acaba batendo em retirada porque eles estão com medo que ele o surpreenda com esse punhal, não é? Então é muito gótico, é um momento muito tenso, isso está no Absalão, Absalão. É um momento muito tenso da novela, em que o Faulkner escreve magistralmente, não é? A violência, não é? O momento que quase é um momento de ataque, em que ele vai com aquele punhal e mata os policiais todos. Então, isso é William Faulkner, né? É a violência que está por acontecer, ou que já aconteceu. Nunca você vai ver ele dizendo assim, o fulano apunhalou o outro. Isso não acontece. A ação provavelmente não acontece, mas existe o medo da ação e a ação já ocorrida, a mutilação. Não é? Então, é um livro violento, sim, sem ações, mas com reações da violência. Não é? Mas, Nicolas, o que tu percebeste no Intruso que te chamou a atenção para categorizar essa obra como uma obra gótica? Então, Carlos, lendo o livro, eu ainda não concluí o livro, estou na metade para o final, mas eu já percebi muito da característica gótica nele. Eu vou relembrá-los, vocês que assistem o nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo acerca do Edgar Allan Poe, onde nós falamos que o Edgar Allan Poe, o medo que o Edgar Allan Poe impõe em suas obras e ao leitor não é um medo físico, é um medo psicológico, é um terror psicológico. E o Faulkner, ele lembra muito o romance negro, o romance gótico, que o autor precursor foi o Walpole, com o livro Castelo de Otranto. Por que o gótico? Porque eles eram obras que tinham um pano de fundo num castelo, numa mal assombrada, numa casa velha. Então, é exatamente o que a obra do Faulkner traz. São casas decadentes, famílias decadentes, mutilados da guerra. Não existe nenhum... Eu não pude perceber, pelo menos não nessa obra, Carlos, nenhum terror psicológico. Não há. É um terror físico e bem evidente. Você sente... O ambiente, ele é um ambiente opressor, ele é um ambiente escuro, místico, negativo. E não muitos personagens, apesar de trazer muita violência, mas essa obra não vem muito ao caso na questão da violência. Existem obras mais violentas. Essa obra aqui, ela começa com um assassinato, começa com um assassinato e o suposto acusado do homicídio, ele levanta do meio do nada, negro, ele acorda, tá com um revólver na mão, a polícia chega e prende ele, e ele obviamente, ao que tudo parece, é o autor do assassinato. Estamos falando de uma época que é pós-Guerra Civil Americana, onde existe muito do conflito racial, ainda mais nos estados sulistas, né, Carlos? O negro, ele ainda não foi... Ele está livre, mas não está. Né? Ele não tem um lugar social claro. Sim. Pelo menos não na sociedade sulista. Então, obviamente, ele é preso e a mesma prisão que o mantém fora da liberdade é a mesma prisão que o mantém seguro. Sim, de evitar uma retaliação. Sim, por parte da sociedade branca. Os brancos tinham horror a negros, não é? Pois é. Então, incrível. Eu acho que deixa eu até ver o trecho final aqui. Ouça, seu tio disse, com uma espécie de paciência batida, contudo indomável. Tente me ouvir. O Lucas está trancado por trás de uma porta de aço. Conta com a melhor proteção que Hampton é capaz de lhe dar. Como disse Will Legate, há gente suficiente aqui para passar por aquela porta se realmente estiver decidida. Então, para vocês terem uma ideia, né, a violência é tão grande que se esse negro ficasse solto e impune, né, não se sabe se ele é culpado ou não, mas o fato é que ele ficaria impune se ele fosse solto. Os brancos o matariam certamente. Mesmo sendo... Então ele está mais protegido na prisão do que fora dela. Ele está mais protegido na privação de liberdade do que na liberdade. Porque certamente ele seria morto. Na prisão, fica lá um indivíduo, eu não me lembro o nome dele, mas ele fica com uma arma na porta da prisão, um velhão lá, um branco, não lembro o nome dele também, protegendo o nosso amigo Lucas Duchamp, não é? Porque ele está prestes a ser morto por qualquer um que entra lá e que tiver uma arma vai matá-lo. É branco, ele é considerado um negro, ele é um negro assassino, vai ser morto. O povoado vai matá-lo. Então pensem vocês, o indivíduo está privado de liberdade, no entanto, é a melhor forma dele se safar de uma morte dolorosa e terrível. Não é? Então o Faulkner tem muito disso, né? E isso, se não é gótico, então não sei mais o que é. Acerca da parte gótica seria essa mesmo, Carlos, até porque, como eu havia dito antes, não pude perceber nenhuma característica de terror psicológico
nos personagens da obra em si, é mais o terror físico, que é uma característica bem marcante do sul, né? Chamado romance negro, romance gótico, do sul dos Estados Unidos. Me chamou muita atenção essa parte dos amputados, porque até me lembrei muito de um livro chamado A Assustadora História da Medicina, do Richard Gordon, que ele faz uma linha do tempo acerca da história da medicina, e durante essa época, a época da Guerra Civil Americana, o melhor médico era o médico considerado aquele que fazia a amputação mais rápido. O recorde era do alemão, que amputava uma perna em 36 segundos. Cortava a perna, jogava óleo quente. Pronto. E o livro, esse livro do Richard Gordon traz esse tipo de passagem. Inclusive até cita bastante a Guerra Civil Americana, que foi uma guerra que deixou muitas sequelas na história. Uma guerra muito violenta. Muito violenta. Tu que sabes mais história do que eu, sabes como foi uma guerra muito violenta, porque lidava com o estilo de vida dessas pessoas, não é? Porque assim, foi muito fácil para o norte criticar, não é? Porque eles não tinham escravos, era minifúndio, estrutura de sobrevivência deles, então para eles era muito simples criticar os sulistas, não é? No entanto, não podemos esquecer que o sul teve uma colonização não só americana. A região de Nova Orleans, com características francesas, não é? Dos franceses que desembarcaram, da própria Paris mesmo, pessoas cosmopolitas que vieram para cá, né? Para cá eu digo, para os Estados Unidos, para cá, não é? E mexicanos também, né? Na região da Califórnia, ali, daquela região do oeste americano, uma cultura espanhola muito forte, se fala espanhol ainda até hoje ali. Então, há que se entender que muito mais do que a escravidão, nenhuma escravidão é desculpável, não é? Mas a escravidão americana é mais desculpável que a brasileira. Porque, como havia uns plantations, como havia uma grande produção, eles precisavam de alguém para trabalhar. E nenhum americano queria trabalhar. Não é? Então eles tiveram que pegar escravos negros, ou escravos mexicanos, ou escravos franceses, para trabalhar ali naquela região, no algodão, principalmente como o Nicolas muito bem observou no começo. O Faulkner fala muito do algodão, a Flannery O'Connor também fala muito bem do algodão. Que era o cultivo máximo daquela região ali. Aquela região dependia da cana e do algodão. De exportar o algodão para alimentar as indústrias da Inglaterra, que estava a plenos vapor da Revolução Industrial. Inclusive, a rainha, acho que era, se não me engano, era a rainha Vitória naquela época, ela mandava dinheiro para os confederados nos Estados Unidos, que inclusive o Albert Pike, que é considerado o pai da maçonaria moderna, ele tem uma carta escrita pela própria Rainha Vitória, dizendo que ela investiria ao máximo de esforços para que o exército confederado se torne um exército vitorioso, porque a indústria da Inglaterra necessitava muito desse algodão que vinha do sul dos Estados Unidos. Matéria-prima, né, de produção. Para abastecer a Revolução Industrial. Era uma colônia, né? Ela queria manter a colônia, né, manter o status quo de colônia, como a Índia era, como, né, várias regiões da Ásia foram colônias até 1930, não é? Muito tempo a mais do que os Estados Unidos, que 1786, não é? Ok. A independência? 1776. 76. Então, os Estados Unidos foi a primeira colônia a dizer, não, nós não queremos isso, queremos uma república, não é? E isso marcou profundamente o Sul, não é? Porque o Sul queria manter o status quo de colônia, eles queriam ser uma colônia. Por quê? Sustentava os senhores escravos, os grandes plantations, não é? Havia toda uma situação ali muito bem articulada. E o Norte não. Né? Como o Norte estava muito bem articulado, em minifúndios, uma indústria crescente, uma produção própria, interna, não é? De consumo interno protecionista, eles queriam a independência logo para conseguirem se articular como país, como Estado, enfim. E comparando a abolição da escravidão nos Estados Unidos com a brasileira, eu considero, apesar de ter sido pior para o escravo brasileiro, porque, como nós já havíamos comentado, o escravo norte-americano ele vivia junto com a família do seu dono, né? O escravo brasileiro sofria tudo no caso, os castigos físicos, né? Por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil, 1880, 23 de maio de 1888, assinatura da Lei Áurea. No ano seguinte, cai o governo. Cai a monarquia, começa a república.
E houve um período de 10 a 15 anos para começar o negro, o que recebeu a carta de alforria, começar a adentrar na sociedade. O negro que foi solto, no caso, por causa da Lei Áurea, entrou na sociedade, demorou uns 10, 15 anos para começar esse processo. Nos Estados Unidos você vê 1864, o término da Guerra Civil, mais ou menos por aí, nos anos 1860, pouquinho, 65 por aí. Você vê que o Faulkner nasceu em 1897. 30 anos depois. Já ainda naquela época ele sofreu consequências da não introdução do negro à sociedade americana. Não, e o Sul... E temos o KKK também, né? Não podemos deixar de falar. A Ku Klux Klan no Sul, forte. Não, e nós não podemos esquecer de uma coisa, né? Eu esteve a comentar ontem com um amigo meu, Jorge Hoff, se estiver assistindo, um amigo nosso em comum. Sim. Encontrei com ele na livraria, nós vamos falar sobre Nova Orleans, né? Sobre a questão social em Nova Orleans. E Nova Orleans recebeu muitos golpes, não é? Ele recebeu o golpe da Guerra dos Confederados, que os derrotou ridiculamente, não é? Ficaram totalmente destruídos. E o furacão Katrina, que acabou com o resto, né? Porque eles mantiveram ainda uma estrutura, digamos assim, social, né? Por 200 anos, pelo menos. De 1800 até agora, havia um status para Nova Orleans, né? Embora fosse uma cidade muito pobre, o Sul é pobre, né? Em todos os sentidos, o Sul é mais pobre que o Norte, em sentido tecnológico, científico, financeiro. O Sul sempre foi mais pobre. Mas o furacão Katrina foi o golpe final, né? Porque Nova Orleans era uma cidade que tinha uma história muito grande, não é? E o Katrina dizimou aquelas grandes mansões de algodão, enfim, foi tudo destruído. Então, o pouco que restava ainda foi dizimado por um fenômeno natural. Então, o Sul sofreu muito, não é? Claro, foi muito cruel, obviamente que foi, não é? Por toda aquela escravidão. Se você assistiu American Horror Story, como nós já citamos, você vai ver muito bem, não é? Como era, e era assim, né? Porque eu sou uma pessoa que assiste série muito raramente, né? Eu não gosto de séries, especialmente as americanas. Só que quando eu assisto, eu pesquiso muito acerca. E realmente a escravidão era 1000 vezes mais cruel que a escravidão brasileira, não é? Aqueles franceses, principalmente que estavam ali em Nova Orleans, na região da Louisiana, eram crudelíssimos com os escravos, né? Eles destruíam os caras, eles abriam a barriga do cara para ver o intestino. Eu quero ver o intestino, abre a barriga do cara ali. Da Marie Delphine Lalaurie, personagem do... Que mostra muito, era assim mesmo. E não se sentiam culpados. É realmente como a série mostra, não é? Eles faziam aquilo e aquilo para eles era uma obrigação, não é? Vamos abrir esse escravo aqui para ver como que é um negro por dentro, porque eles achavam que o negro era diferente por dentro, não é? Então, o Sul é extremamente diferente. E é por isso que a questão do voodoo também. Do voodoo, da bruxaria. Nós vamos falar isso mais à frente, quando nós vamos falar da Flannery O'Connor, né? Que ela é uma violência muito mais psicológica do que física, como o Faulkner. Nós vamos falar sobre a questão do terror mesmo psicológico, não é? E era mesmo assim, a escravidão era um terror psicológico, a bruxaria, os negros contra os brancos, o voodoo, a bruxaria branca contra a bruxaria negra, como aparece no American Horror Story, havia isso, não é? Os negros eles tinham a sua forma de se defender esotericamente dos brancos, então era uma disputa em todos os sentidos, não é? E o Faulkner, magistralmente, não é? Capta essa questão e traz para o social, muito mais que para o espiritual, como a Flannery O'Connor, ele traz isso para o social mesmo. Ele mostra, olha aqui, ó, o branco, ele agia assim, o negro agia assim. Isso em qualquer obra, meu caro leitor. Em qualquer obra que você for ler do Faulkner, você vai ver uma grande diferença social, não é? Por exemplo, no Sonho e a Fúria, não é a nossa ideia falar sobre o Sonho e a Fúria agora, mas, por exemplo, a Dulce, não é? Que é a empregada negra, ela é mais humana que as personagens brancas, não é? E ela é mais dona da casa, ela sabe melhor sobre a casa do que os empregados, do que os donos da casa que são brancos e dos outros empregados que são negros, não é? Então é a ascensão do negro nesse sentido, nesse aspecto. Então o Faulkner, ele sempre está brincando com o branco-negro, não é? A amizade entre branco e negro, que também é comum, porque ele pegou a época de amizade. Ele não pegou a época da Marie Laveau, não é? Ele não pegou a época de se abrir a barriga do negro para ver se ele tinha um intestino como o branco tinha, né? Ele pegou uma época em que os brancos e negros viviam na mesma casa e comiam a mesma coisa
e sentavam-se à mesa na ceia de Natal, como aparece nos Sartórios, por exemplo, não é? Havia um negro, claro, que era empregado, que servia a comida, mas os outros negros todos sentavam-se à mesa com ele, não é? Então, o Faulkner tem muito disso. E no Intruso isso aparece muito claramente. O negro está mais protegido na prisão, não é? Tem uma proteção maior na prisão do que provavelmente... Até gostaria de fazer uma observação, Carlos, contigo, que para você não se confundir, nosso espectador, quando eu comparei a abolição da escravidão brasileira e da norte-americana, eu não quis dizer que o negro americano apanhava menos. Os dois escravos tinham seus castigos físicos. O que eu quero comparar é o estado social, da inserção social do negro no Brasil pós a abolição do brasileiro, que foi um período mais curto para o negro se integrar na sociedade. Não integrou totalmente, obviamente, mas foi uma transição mais tranquila do que na transição americana. Porque você vê, 1897, um negro ele sofria esse tipo de xingamento, de castigo. Então, não houve nenhuma política em prol da inserção social do negro. E sim um abismo social maior ainda. Em parte, eu acho que o negro americano foi mais esperto que o brasileiro. Não é? Porque ele viveu nos privilégios. Como ele era livre, não é? Ele podia ficar onde quisesse. Portanto, ficou com os brancos. Não é? E teve mais privilégios que o negro brasileiro, que sofreu muito. Em compensação, o negro brasileiro foi muito mais corajoso. Não é? Porque ele disse, não, eu não vou viver com esses caras, eu vou cuidar da minha vida. E foi às favelas, foi às periferias, que seja, foi uma vida muito difícil, muito dura, ainda o é, nós temos resquícios disso ainda hoje, da escravidão. No entanto, ele foi mais corajoso que o americano, porque o negro americano ficou ali naquele status quo, de empregado, de subordinado, de um persona não grata naquela família ali, não é? O que não houve no Brasil. Então, há que se diferenciar muito claramente a diferença da escravidão brasileira, do sul do Brasil também, não é? Porque o Brasil, por exemplo, há uma diferença abissal entre o norte e o sul do Brasil. O sul do Brasil quase não teve escravidão, não é? A escravidão sul-americana, porque a escravidão argentina é diferente da escravidão brasileira, não é? Então, há muitos nichos de escravidão. E o Faulkner nos mostra uma escravidão que, pelo menos a mim, que eu acho que ao Nicolas também, nos surpreendeu muito. Porque o negro tem um tratamento muito diferente do negro brasileiro, não é? Na obra do Faulkner. Né? É quase integrante da família. Não é? E no Brasil isso era intragável. O negro que ficou na fazenda continuava lá na senzala. Ele não saía da senzala. Não é? Jamais um negro brasileiro ia sentar à mesa com branco. Isso era inconcebível. Não é? Em compensação, em muita compensação, ainda hoje é racismo nos Estados Unidos. Há restaurantes de brancos e de negros, o que é uma coisa inconcebível no Brasil. Eu não estou dizendo que não há racismo no Brasil. Obviamente, com certeza há. Todavia, o racismo é muito inferior, meus caros, acreditem, ao racismo que há ainda nos Estados Unidos. Ainda há diferenciação de restaurante. Em Nova Orleans, principalmente, no American Horror Story, quem assistiu ou quem vai assistir, cidades interioranas do sul. Os bairros são divididos. Há os bairros de brancos e de negros. Há uma divisão social imensa, não é? Então, tudo isso para dizer o quê? Que o Faulkner já previa isso, não é? Embora há uma espécie de camaradagem entre o branco e o negro nos Estados Unidos, há uma crueldade contra o negro 1000 vezes maior que uma crueldade ao negro brasileiro, não é? Então, o Faulkner está ali para denunciar, né, essa discriminação, esse preconceito contra o negro americano, não é? Que até hoje ainda não conseguiu, de fato, uma posição social decente, não é? Com qualidade de vida em relação ao branco, não é? Você pode ver os bairros americanos, né? O Bronx, por exemplo, Brooklyn, são bairros que são pobres em relação aos outros bairros de Nova York. Não tem negros na Fifth Avenue. Então, o Faulkner é um grande profeta, não é? Ele diz, olha, o negro vai ter sua posição, ele vai estar confortável, todavia, nunca vai conseguir o status quo do branco. E essa é a grande realidade. Preso, ele está mais livre do que solto. Eu acho que essa é a grande sacada do Intruso, não é? Porque o Intruso é uma obra singótica, em muitos aspectos, é uma obra social em inúmeros outros, mas é uma obra racial, em grandes aspectos, não é? Porque não é qualquer um que é preso.
é um negro, não é? E esse negro vai responder, e no final das contas nem é o negro que é o culpado. Não é? Se você for ler a obra, você vai ver muito claramente que nem é o negro. Mas claro, como eles eram extremamente rechaçados, eram culpados por tudo, a primeira opção era o negro, era o Duchamp, o Robert Duchamp. Ah, não, esse é o culpado, o Lucas Duchamp, é o culpado, então vamos prendê-lo, vamos botar ali, não sei o que, vamos matá-lo. Não é? Foi a grande primeira opção deles. Portanto, o Intruso é uma obra muito, muito, muito universal. Não é? Ela trata muitos assuntos, muitas questões da humanidade. Não é? Estrutura social, psicológica, intelectual, financeira, principalmente, os decadentes. Não é? Há uma senhora, ali eu não me lembro o nome dela, que ajuda eles nesse descobrimento do verdadeiro assassino, do verdadeiro saqueador, não é? Dos túmulos. E fica esse mistério na obra toda. Não é? Então, realmente é uma obra que tanto eu quanto o Nicolas recomendamos profundamente para se inserir na obra do Faulkner. Primeiramente, porque o tempo faulkneriano nessa obra não é tão brutal, porque se você for ler O Som e a Fúria, por exemplo, o tempo é brutalíssimo. Não é? É um tempo terrivelmente brutal. Tanto é que ele divide os capítulos em datas. Não é? No Intruso, você vai ver que o tempo ele é mais razoável, digamos assim. Você consegue acompanhar mais facilmente os acontecimentos e os eventos e as situações. Portanto, é uma obra recomendável aos iniciantes, não é, Nicolas? Aos iniciantes. Pessoal, tivemos um pequeno corte, né? Um filho da puta de um corte. Se você é empresário e é rico, por favor, nos ajude a comprar uma câmera nova. Né? Nós gravamos no celular. Meu celular. Não temos armazenamento que chega, infelizmente. Mas estamos aqui. Enfim, a última frase foi sobre a questão dos intelectuais iniciantes, né, Nicolas? É claro, se você é uma pessoa que leu, por exemplo, Hemingway, não é? Os outros americanos, Steinbeck, o Philip Roth, não sei o que, você já tem uma noção, mais ou menos, do que é uma literatura mais complexa, mais afunilada, mais diversa, enfim. Um Saul Bellow também, que eu li recentemente, que é um grande autor. O Faulkner não vai ser um desafio assim tão grande. Mas se você leu, por exemplo, só literatura brasileira, não é? Não Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa é uma exceção. Mas se você leu muito Machado de Assis, muito Lima Barreto, muita poesia romântica, realmente você vai sentir uma dificuldade muito grande ao ler ao Faulkner, não é? Ou literatura francesa, o Balzac, o Flaubert, que são autores que têm uma literatura, um estilo muito límpido, não é? Eles não fazem grandes inversões, o livro segue um padrão normal, então você vai sentir muita diferença quando ler o Faulkner, não é? Então, tanto eu quanto o Nicolas em discussão, durante os cafés, durante as cachaças, durante tudo isso, nós dizemos e recomendamos como primeiro livro para você, O Intruso, não é? Exatamente. Ah, Carlos, mas O Intruso é muito difícil. Bom, há os contos ainda, não é? Há contos dele que são realmente magníficos, não é? Mas assim, nem todos gostam de ler contos, há pessoas que realmente não se interessam por contos. Então, O Intruso é o primeiro romance dele, não é o primeiro romance dele, mas é o primeiro romance dele que é viável e legível aos iniciantes. Por quê? O tempo ele é deformado? É. Mas não tanto quanto, por exemplo, no Sonho e na Fúria, ou no Absalão, Absalão, ou no Hamlet, ou no Paga de Soldado. Não é? E outra, nesse livro, O Intruso, você vai conseguir entender bem as camadas cronológicas. Então, por exemplo, você, como o Nicolas falou ali no vídeo anterior, né? Você vai começar lendo ele, você não vai entender lufas. Você vai pensar, mas meu Deus, o que é isso? Não consigo me localizar nessa obra, não é? Mas é assim mesmo, né, Nicolas? Você lê esse começo ali, realmente ele começa em média res, como a gente chama. Começa no meio da coisa, não é? E você vai desvendando o livro conforme a leitura, né? Então, ele não é um livro impossível, como um Joyce, como um Sonho e a Fúria, como um, sei lá, né, um Guimarães Rosa. Ele é bem fácil. O problema é que ele não está em ordem cronológica. Não é? Ele começa no meio da história. E aí o Faulkner, por isso que muita gente, o Steiner, por exemplo, chama ele de o mestre do tempo. Le maître du temps. Não é? Por quê? Porque ele vai transformando o passado em presente. Ele começa no presente. Há um corte abrupto ali no presente. Né? O preto é preto.
preso. Mais uma característica machadiana. Machadiana, exatamente. Ele começa com o negro sendo preso, não é? Só que ele vai contando, no decorrer do livro, por que aquele negro está ali na prisão e por que a prisão é mais segura para ele do que a liberdade. Ele vai falando, e vai explicando, e aparece o xerife, aparece não sei quem, e aparece outro, aparecem os personagens todos da obra, que não são muitos, como o Nicolas muito bem observou, acho que são 6 pessoas. Acho que são 5 ou 6 pessoas. Então, você não vai ter uma grandiosidade de personagens como num Tolstói, por exemplo. É um livro muito econômico em personagens, mas, todavia, são personagens muito profundas. Não é? Então, você tem que entender muito bem o dilema, a categorização, a colocação dessas personagens na narrativa para entender a função delas primordial na obra. Não é? Então, é um livro que não é difícil, mas que, todavia, não deve ser lido com pressa. É um livro que precisa ser lido com calma, com leituras frequentes, até mais de uma leitura, provavelmente, para você absorver totalmente o que o Faulkner quer dizer naquela obra ali. Não é como eu disse no primeiro vídeo. O Faulkner, ele é um anti-intelectual. Todavia, ele escreveu à sua maneira. Né? Como a canção do Frank Sinatra, lá, My Way, pois é, ele usou My Way. Não é? O estilo dele não se compara a mim. Olha, eu li muita coisa na minha vida. Muita coisa. Eu nunca vi um estilo igual. Nunca vi. Não é? Por ele ter uma liberdade muito grande de não ser um intelectual, ele escreveu como queria. Entende? Então, o tempo dele é deformado, as personagens são deformadas, o enredo é deformado, é tudo deformado. E se você não tiver muita atenção, você não pega pontos cruciais na obra. Sim, nós fazemos esse alerta porque nós pressupomos que nem todos os nossos telespectadores aqui do canal têm um nível de leitura tão bom quanto uma pessoa experiente, que já leu grandes nomes, Machado de Assis, Balzac, o poeta francês é o Baudelaire. Então, se você não é habituado a ler esses autores que trabalham com estilismo, comece por essa obra do Faulkner. Vai ser uma leitura um pouquinho confusa no começo, até porque é característica de autores norte-americanos, de chamado discurso direto, indireto, que faz parecer que você não sabe quem é que está falando, mas não é bem assim. O livro ele fica claro depois que você pega esse estilo, é super tranquilo para entender. E você que já está habituado, até pode seguir a cronologia das obras do Faulkner, também vai ser bem legal, porque vai pegar muito das características da vida dele que ele impõe em suas obras. Eu até prefiro ler, se eu não tenho dificuldade no entendimento, até prefiro ler a sequência cronológica das obras do autor. Até porque o Faulkner, por exemplo, o Som e a Fúria, se eu não me engano, até vou conferir aqui, ele é um livro do ano do prêmio Nobel dele. Não é? É um livro de 1949. Deixa eu até ver aqui. Eu não me recordo nem qual é o livro que ele ganhou o prêmio Nobel. Agora foi com... 46. Ele teve uma produção muito grande até o prêmio Nobel. Ele produziu ali em 3 anos, eu acho que 6 ou 7 livros. Foi quase 2 livros por ano. Então, se você for ler o Faulkner, é muito. É uma produção assim... Para quem lê Garcia Marques, por exemplo, não é, que produziu um grande livro como Cien Anos de Soledad, não é, que é um livro imenso, maravilhoso, digno, só que é um livro da vida, entende? É um livro só. Ele produziu outros romances mais menores. E o Faulkner não, ele foi dando fuzilaria mesmo. Foi o Absalom, foi o Som e a Fúria, foi livros que foram sucessos e que já chamaram a atenção do público americano. E assim, o Faulkner, o Steiner diz isso, né? O Georg Steiner, que é um crítico que nós já falamos aqui, sobre o Lobo Antunes, enfim, ele fala que o Faulkner teve um sucesso maior na França do que nos Estados Unidos no princípio, não é? Porque a França sempre foi muito antenada à cultura. Sim. Não é? O próprio Desso Costellani fez sucesso antes na França, na né? Hungria. A França era naquela época ali, dos anos 20 até os anos 60, foi um boom cultural. Então, por mais que o cara fosse desconhecido, ele era traduzido em francês. Você encontra em francês o cara. O Machado de Assis, por exemplo, ninguém lia Machado de Assis na década de 40 no Brasil.
Todavia, em Paris, ele era lido. Nosso Cruz e Souza, aqui de Santa Catarina, Estudado em grande Paris. simbolista. Na Sorbonne, por exemplo, era um poeta estudado como simbolista, era um poeta estudado à altura do Mallarmé. Todavia, no Brasil, isso não aconteceu. Então, a França tinha uma efervescência cultural imensa, não é? Então, o Faulkner foi conhecido antes na França do que nos Estados Unidos. Então, ele foi traduzido para o francês, principalmente o Sonho e a Fúria, que é a grande obra-prima dele, e os franceses, meu Deus, tiveram um orgasmo, entende? Eles ficaram apaixonados pela obra do Faulkner, e aquilo foi começando a ser, como o Sul tinha uma influência francesa muito grande, não é? Na Louisiana, Nova Orleans, não sei o que, tudo francês essas cidades, não é? Eles acabaram acatando essa cultura francesa, né? Eles respeitavam mais Paris do que Nova York, que era a grande capital cultural dos Estados Unidos, não é? Então, quando eles souberam que o Faulkner era um grande autor francês, entre aspas, meu Deus, o Sul ovacionou o Faulkner, não é? Tanto é que ele ganhou o Nobel em seguida, ganhou 2 vezes o Pulitzer, não é? Que é um prêmio americano de jornalismo, pela obra dele. Foi ovacionado todas as formas possíveis, não é? Então, é um autor que teve uma influência francesa muito grande, mas não era francês, era profundamente, extremamente norte-americano, não é? Mas foi reconhecido primeiro pelos franceses, os alemães e por fim os norte-americanos. Como foi em partes, caro espectador, o Guimarães Rosa. Como era um diplomata, falava ali, eu acho que 8 ou 10 idiomas, foi reconhecido em França, primeiro, Estados Unidos em segundo e no Brasil em terceiro. Não é? Então, o Grande Sertão Veredas ficou conhecido no Brasil por causa do francês e do americano. Não é? O que é uma grande lamentação, porque nós não conseguimos seguir a cultura na sua ordem cronológica. E os americanos também têm essa culpa. Não é? De primeiro a França ovacionar o Faulkner e depois os Estados Unidos em seguida. Não é? E a Inglaterra em terceiro, que é pior ainda. Porque se fosse a Inglaterra em primeiro, pelo menos, não é? Um país totalmente oposto, inimigo da Inglaterra, reconhecer um autor em língua inglesa, primeiramente, do que um país em língua inglesa reconhecê-lo. Então, meus caros espectadores, O Intruso é uma leitura obrigatória inicial para quem quer se iniciar no Faulkner. Porque é uma leitura simples, muito interessante, o Nicolas não me deixa mentir aqui, não é? É um livro que te instiga a ler mais e mais e mais e mais, porque é um mistério. É um romance, é um Conan Doyle muito melhor. Romance policial, quase. É um romance policial muito melhor que o Conan Doyle, né? Claro, o Conan Doyle é genial, sim, tem a sua colocação, enfim, literária, Sherlock Holmes mas deu Sherlock bastante Holmes prestígio. é genial, mas não há autor de detetive melhor que o Faulkner. Por quê? Porque ele bota como detetive pessoas comuns, não é? Pessoas ali do Sul que são ignorantes em certos aspectos, enfim. Então, é o reino dos inabilitados, ao final das contas. Não é? É o reino daqueles que não sabem nada, mas que ao fim sabem tudo, porque vivem ali, conhecem a situação, sabem como é, e que vão aplicando aquilo ali no cotidiano deles. Portanto, repito e trespito e quadripito que Faulkner é um autor anti-intelectual. Ele queria o povão mesmo. E sem falar que o próprio Mencken falava do autor. Viviam juntos. O Mencken também é um dos nossos autores preferidos. Né? O sarcasmo dele. Tem algumas obras sarcásticas do Faulkner que dá para sentir uma alfinetada lá, que nem o livro dos insultos do Mencken. Volto a repetir, leiam, é uma excelente introdução à obra do Faulkner, leiam este, peguem depois um Invictus, Absalom, para depois ler o Opus Magnum do autor, O Som e a Fúria, baita livro, vocês virão se surpreender, eu tenho absoluta certeza. E O Som e a Fúria é um livro, né, sem querer aqui dar spoilers, é difícil longe de nós isso, falar né? do livro sem falar. É porque assim, nós somos tão apaixonados pelo Faulkner que é impossível não colocar emoção, mas O Som e a Fúria é um livro que não é para ser lido uma vez. Então, caro leitor e espectador, não é? Você não vai ler isso uma vez, com certeza você vai ler isso umas 5, eu pelo menos não canso de ler, né? Eu li em português, li em espanhol, li em inglês e eu não canso da leitura porque é realmente
estruturado genialmente, é uma obra magna mesmo, como o Nicolas falou, é uma obra-prima, né? Afinal das contas, é a grande obra-prima dele. Então, uma leitura para muitas leituras. Ah, eu quero iniciar lendo O Som e a Fúria. Bom, você é um corajoso, né? Eu incentivo. Comece lendo O Som e a Fúria, então. Só que você não vai entender tudo. É um livro para ler e ser relido, ler aos poucos. Ele necessita de ser digerida a ideia do livro. Leia o livro calmamente. Releia de tempos em tempos, é sempre aconselhável. É que nem a Divina Comédia, Carlos. De vez em quando estou lá, pego um livro, vou lá no inferno, leio, depois vou lá no purgatório, no céu. É um livro que, à medida que você vai amadurecendo na vida, toda vez, por mais que você releia o livro, ele sempre vai te trazer algo novo. Não, é incrível. É o caso do clássico, não é? É o clássico. É o que o Ítalo Calvino diz que é um clássico. É um livro que nunca cansa de ser relido. Porque você relê aquilo conforme a sua maturidade, não só cronológica, né? Porque há pessoas de 80 anos que não conseguem entender aquilo. Não é uma maturidade cronológica, mas seguidamente intelectual. Então, conforme a sua maturidade, a sua colocação intelectual, você vai lendo aquilo e se apaixonando. Porque talvez a sua primeira leitura do Faulkner seja uma leitura que não seja muito agradável. E não foi para mim. Por exemplo, eu comecei lendo Faulkner com Absalom. E foi cansativa, foi estressante, porque eu não conhecia o ritmo do autor. Só que eu não me convenci. Então o que eu fiz? Eu li o Absalom de novo. E já foi melhor. Aí cansei um pouco do Absalom. Fui a outra leitura do Faulkner. Comecei a ler os contos dele. Não é? Eu não conhecia o Intruso. O Intruso para mim era uma obra magna dele, não era uma obra inicial. Então eu fui lendo ele em partes e fui me apaixonando. Então, o Faulkner é um autor que você não lê de uma pegada. Não tem como ler de uma pegada. Ele é um autor para ser lido em muitas leituras, em inúmeras passagens, em partes. Você pode ler em partes que não tem problema nenhum, você não perde nada. E você vai caracterizando o autor na sua estrutura estilística, principalmente. Não é? Porque é um autor com uma personalidade muito forte. Não é? É um autor que não se importa com categorizações europeias, americanas, ele escreve como ele quer. E isso, muitas vezes, dificulta a leitura, obviamente, não é? Você é um leitor de europeus, um leitor de americanos, se lê aquilo, você fica atravancado ali. Mas, caro espectador, O Intruso é uma obra que nós, tanto eu como o Nicolas dissemos, é uma brecha, é um pequeno buraquinho ali na obra dele que você consegue entrar e alcançar as outras obras magnas dele, como Absalom, Sartóris, O Som e a Fúria. As grandes obras dele estão todas numa chave, e a chave é O Intruso. Intruder in the Dust. Pois é, eu fico imaginando. Carlos, essa daqui é uma pequena obra do autor, belíssima obra, inclusive. Genial. E olha só o tanto de informações que nós estamos passando acerca da obra. Imagina quando chegarmos no Som e a Fúria. Eu já estou calculando um vídeo de 1 hora já para falar tudo que tem para dizer, porque é muito difícil a gente até explicar uma obra como essa, como O Som e a Fúria. Dificílimo, espectador. Dificílimo. É complexo, porque você tem que entrar na mente do autor, no contexto histórico da época, para entender o que levou o autor a escrever aquilo. Não, e resumir, né? E enxugar aquilo que é inenxugável, né? Se existe essa palavra em português. Não estamos nem falando do enredo da obra. Não, nem outra sequer. Coisa. Nem sequer. Se formos resenhar a obra e fazermos uma análise literária acerca da obra, eu calculo um vídeo de umas 2 horas, ou no mínimo 1 semana de preparação para estarmos aqui, podendo passar essas informações ao telespectador. É realmente incrível. Faulkner, caro leitor, Faulkner, você que conhece sabe. É um dos grandes. Você que não conhece vai saber. Não é? É um grande autor. É um autor impossível de dignificar em 20 minutos. Então nós estamos aqui fazendo as tripas do coração, com um whiskyzinho, não é? Para tentar facilitar a sua vida, leitor. Porque o whisky ele desce redondo, né? Então você está aqui e tenta resumir, meio bêbado, você consegue brincar com o autor. Mas assim, é inatingível, não é? Falando muito sério, é inatingível. Somente lendo é que você vai entender a linguagem desse autor, a estrutura de enredo, a estrutura estilística, a estrutura social, enfim, todas as camadas que o Faulkner impõe.
para um ignorantão, para um caipirão, não é? É um autor que dá muito trabalho. É um autor muito complexo. Eu costumo considerá-lo à altura do Joyce, não é? Que é um autor muito culto, estudado, né? Formado, conhecedor de latim, de grego, enfim, é um autor muito mais culto, muito mais intelectual que o Joyce, que o Faulkner, não é? Mas o Faulkner tem uma iluminação divina, não é? Você que é ateu, você que é agnóstico, você que é macumbeiro, você que é qualquer coisa que está nos assistindo, categorize como quiser. Todavia, não é natural. A qualidade literária do Faulkner para um homem sulista, fazendeiro, ignorante, é sobrenatural. A começar por isso, é sobrenatural. O Intruso, embora seja a obra mais simples, ela está a quilômetros de um Balzac, está a quilômetros de um Tolstói. Ela é uma obra muito difícil, sim. Então, leia com muita atenção, leia com muita qualidade, leia com muita profundidade. Essa é a ordem, é o conselho que tanto eu como o Nicolas damos, porque nós nos lemos essas obras, não só o Intruso, mas outras também, e dizemos, olha, leia com calma, leia com paciência. É isso aí. Bom, então, acho que conseguimos fazer um apanhado geral de tudo, muito bem mastigadinho. Muito Gostaríamos mastigado. de falar muito mais, mas infelizmente o tempo não nos permite nos prolongarmos tanto. Então gostaria de agradecer a todos os que nos assistem. Gostaria de convidá-los a comentar os nossos vídeos, inclusive para a gente ter um feedback. Curtir o nosso canal, se inscrever, divulgar entre os seus amigos, nas redes sociais, no seu círculo de amizades. E assim que possível estaremos de volta com mais vídeos dentro do nossa rotina é muito corrida. Eu faço medicina, o Carlos está concluindo a graduação em letras, mas à medida que vamos arranjando tempo livre, conseguimos encaixar umas gravações e sempre estaremos divulgando mais vídeos acerca de outras obras e outros autores para vocês que nos assistem. Nosso muito obrigado. Carlos, gostaria de falar alguma coisa? Não, é só agradecer e sempre enchendo o saco do nosso espectador que comente, não é? Você é o nosso grande incentivador, não é? O nosso grande substrato para essa produção. Eu e o Nicolas fizemos isso para você, não é? Então, por favor, se você tem alguma obra que lhe interessa, que você quer ver resenhada por nós, não é? Dentro do limite do tempo possível que nós teremos, não é? Nós faremos alguns especiais que estão aí mastigadinhos, mas nós não queremos divulgar porque nós somos chatos, mas faremos o possível para trazer o seu autor favorito para essa plataforma, que é a ideia, é trazer o seu autor favorito, é comentar sobre ele, não é falar sobre enredo, não é essa coisa chata acadêmica de ficar, mas ele disse isso, ele disse aquilo, não é a nossa percepção mesmo, é uma coisa muito informal, não é? Muito simplória, todavia queremos que o leitor tenha alguma informação, algum substrato para ingressar naquele autor, não é? E o Faulkner não é diferente. Agradeço muitíssimo a sua presença, a você que nos assiste com frequência ou que nos assiste por acaso agora, por causa dessa obra do Faulkner. Um agradecimento especial. Comente, critique sim, critique à vontade, porque é isso que nos faz, é isso que nos constrói, é isso que faz o Oráculo Literário. Um grande abraço para todos. Abraço.